Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Kessler do time de sucesso do cliente da Londresoft e hoje eu vou demonstrar aqui para vocês como fazer o cálculo da primeira parcela do 13º salário, tá? A gente vai passar aqui dividido em três etapas. A primeira, a configuração do sistema único, do parâmetro. Depois, a segunda etapa, a tabela de encargos e atualização de salários. E no final, o cálculo do 13º da primeira parcela, tá bom? Abrindo aqui no Unique, módulo Folha, vou utilizar a nossa empresa modelo de lives. Então, ela está configurada aqui com as rúbricas da nossa empresa modelo, a código 9999, caso vocês queiram copiar as configurações, que ele já está certinho ali para vocês. Tá? Então, a primeira coisa, configurando o sistema único, seria os parâmetros. Aqui no menu Cadastro, tabelas diversas, eventos automáticos. No lado esquerdo, essa abinha de 13º salário. Então, ela precisa estar toda configurada, tá? Vou configurar aqui com vocês. Esse 13º proporcional, que é esse primeiro campo, vocês não vão mexer, porque ele é apenas a rúbrica para cálculo de rescisão, tá? Então, ela aparece aqui porque se refere ao 13º, mas não é sobre a primeira parcela, tá? A primeira parcela mesmo, a gente vai utilizar esse campo aqui. Tá vendo que ele está preenchido com a rúbrica 1? O que seria a rúbrica 1? A de salário base. Então, ela não deve ser utilizada. A gente precisa de uma rúbrica específica para a primeira parcela. Nesse caso aqui, a gente vai configurar com a rúbrica 46 para a primeira parcela. E já vou deixar configurado aqui a rúbrica 47 para a segunda. A gente vai ver isso aqui em um próximo vídeo, certo? Depois, vocês podem ir conferindo as outras rúbricas, já deixa tudo prontinho para o cálculo da segunda parcela. Tá? Então, como que fica a configuração dessa rúbrica 46? A rúbrica ela é uma operação a realizar provento. Esse restante aqui pode deixar tudo não. O lado direito, que seria a influência para o cálculo da folha de 13º, o imposto de renda e o INSS não vão influenciar no primeiro cálculo, apenas o FGTS na base de cálculo do 13º. Mais abaixo aqui seria a configuração pro social dessa rúbrica. Então, a classificação lá no social é o número 5504, 13º adiantamento. E aqui embaixo as influências pela folha. Então, no INSS, seria a mesma coisa aqui em cima, ó, tá como base de cálculo, não influencia no INSS. E aqui embaixo também tem tá como não é base de cálculo. Isso aí seria o caso do código 00. E o imposto de renda é 09, tá? Que seria também não influencia. Ela vai ser enviada para o social no XML, no arquivinho do 1200. Então, ela não vai aparecer ali no Lerite, tá? Aqui, descrição do 13º para impressão. Então, ali no Lerite, ele pode sair como 13º salário. Você pode vir aqui digitar a primeira parcela e tudo mais. Então, vai de acordo com o que você precisar. Outra rúbrica que a gente vai utilizar na primeira parcela seria o do FGTS, né? Então, seria o 994. Vamos ver se ele já tem o cadastro aqui e como está a configuração. Aqui, ó, FGTS, primeira parcela, 13º salário. Operação a realizar, não, porque o FGTS é uma rúbrica informativa. O restante, não, aqui do lado. E não imposto de renda, não influencia no INSS e nem no FGTS, porque ele não influencia nele mesmo. Lá no social, a configuração seria o código 9908, FGTS depósito. O INSS também 00, conforme a configuração do sistema. E o imposto de renda 09. Tá? Então, no primeiro cálculo, vai puxar basicamente o salário e o FGTS, porque ele não desconta o INSS nem o imposto de renda, tá? O segundo passo seria a tabela de encargos e atualização de salários. Vamos começar pela tabela de encargos, que seria aquela tabelinha que compõe a configuração do imposto de renda e do INSS. Né? Seria aqui no menu cadastro, tabelas diversas, parâmetros. Nesse caso aqui, como eu já tenho o cálculo de folha só até outubro, quando calcular novembro, o sistema vai duplicar essa configuração, mas seria bom só você vir aqui e confirmar se a faixa do INSS está correta, o salário mínimo, o imposto de renda, tá bom? Deixar tudo prontinho para que o cálculo fique correto. A parte de atualização de salários, por que a gente precisa fazer uma atualização de salários? Existe, então, no sistema a tela de cálculo de folha e a tela de cálculo de 13º. O botão salário de cada um é separado. Então, geralmente você utiliza esse botão salários aqui. Ele já está, por exemplo, configurado
para o cálculo de folha de pagamento mensal. Mas aqui na telinha de 13º, no botão salários, eu não tenho nenhum salário cadastrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou atualizar, puxar ali da tela de folha. Eu vou clicar em atualizar salário. Vou copiar ali do mês 10, que foi o último que a gente calculou. Sim. Então, ele atualizou meu botão salários aqui, ó, do mês 10. Agora sim, eu posso vir aqui, né? Excluir, por exemplo, o vale transporte, porque ele não desconta do 13º. E vou duplicar do mês 10 para o mês 11, porque eu vou fazer o meu cálculo de primeira parcela no mês de novembro. Vamos clicar aqui no botão salários novamente, digitar o mês 11. Então já está cadastrado o salário de 1.850 para calcular a primeira parcela. Agora, então a gente vai clicar no botão calcular. Você pode selecionar todos os funcionários ou apenas um, né? Aí teria que vincular o código funcionário na tela inicial. Então, geralmente o pessoal calcula a primeira parcela com 30/11/2022, a data também de pagamento. Tipo de cálculo, primeira parcela, então o campo de baixo ele vai ficar bloqueado. E se caso tiver cálculo de média, aí você vai colocar como sim aqui e dar um confirmar. Nesse caso a gente não tem média, vamos só continuar o cálculo. Pronto, acessamos o cálculo de novembro. Então, ele vai puxar aqui, nessa tela, a rúbrica salário base. Então, só para vocês não estranharem, né? Vai puxar o salário base e o FGTS primeira parcela. Quando enviar para o e-social, ele vai ir aquela rúbrica 46, que é aquela genérica, por isso que a gente configurou ela aqui nos eventos automáticos, tá bom? Essa rúbrica 46, então, vai ficar escondida lá no XML que vai para o e-social. Vou emitir aqui um olerite, para vocês verem como é que funciona. Então, data de cálculo, lembrando que, ó, 30/11/2022. E fica atento aqui que tem uma perguntinha, é cálculo de folha ou de 13º? A gente vai mudar aqui para 13º. Vamos selecionar todos os funcionários. E a descrição da impressão. Nesse caso aqui, tem alguns clientes que gostam de colocar específico, né? Primeira parcela. Aqui eu tenho duas opções. Descrição por eventos. Ela vai emitir dessa forma aqui. Ó, salário base, valor líquido, tudo mais. E tem o agrupar eventos com a descrição editada, que foi a que eu digitei aqui. Eu acho que assim fica mais bonito. Ó, e apareceu a rúbrica 46, que seria aquela genérica. Então, aí vocês que escolhem se vai sair com a descrição que você digitou, então 13º, primeira parcela, ou com a opção 2 aqui, ó, descrição por eventos, vai sair com o salário base. Como que funciona enviar para o social esse 13º? Ele vai junto com a sua folha de pagamento calculada no mês. Então, se eu estou pagando essa primeira parcela no mês 11, o meu cálculo de folha do mês 11 tem que estar calculado aqui e ele vai junto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, mês de outubro já está fechado. Então, vamos aqui calcular certinho uma folha do mês 11 desse funcionário aqui. Pronto, então eu tenho o cálculo da folha do mês, normal, o funcionário trabalhou no mês certinho e vai receber 1.590. Esse aqui é o cálculo de 13º, primeira parcela, que é um adiantamento. Então, para enviar para o social a primeira parcela do 13º, você vai enviar junto com a folha do mês, então, nesse caso, de novembro. Vou clicar aqui no botãozinho e-social. Não vou mexer em nada aqui na tela, deixa aqui cálculo de folha certinho e vou enviar o S1200, o S1210 e fecho o mês com o S1299. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Caso tenham dúvidas, estamos à disposição e até o próximo vídeo.